O nosso texto de inspiração ali em Mateus 5:5, quando Jesus fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a ideia que nós estamos vendo em todo esse mês é que existe áreas que são rocha e áreas que são areia. Existem atitudes que são atitudes de quem está fincando-se na rocha, existem atitudes que são de gente que está em areia pura. E Jesus então, ao longo de todo esse sermão, e nós escolhemos 31 meditações, mas de verdade poderia ser muito mais. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, que está inserida no Sermão da Montanha, só tem uma meditação. Daria para ter feito pelo menos 11 meditações só na oração do Pai Nosso. Então a palavra de Jesus, ela é muito rica, ela é muito profunda, e ela vai nos ensinando. Então ele vai falando coisas e a gente vai percebendo, calma lá, então é rocha isso, é areia aquilo, é rocha isso, é areia aquilo. Ora, então eu percebo que Jesus está valorizando a mansidão. Mansidão é rocha. Ora, se mansidão é rocha, aquilo que é o oposto da mansidão é areia. E nós vamos então ver que mansidão é rocha e fúria é areia. Mansidão é rocha pura, é terreno sólido, é terreno seguro. Mas eu preciso que você preste atenção. Eu vou tentar explicar um pouquinho o conceito de mansidão que a gente enxerga na Bíblia. Por exemplo, o homem mais manso da terra, segundo o próprio Deus, foi Moisés. Nós vamos ver hoje também na vida de um outro personagem muito significativo. Você vai saber daqui a pouquinho. Mansidão é como uma ave que tem duas asas. E é importante que a gente entenda isso, para que a gente viva isso. Não só uma asa e não só outra. Uma das asas da mansidão, essa asa que eu diria mais conhecida, mais esperada, quando você pensa em mansidão, você pensa nessa asa. A asa que mansidão significa brandura, serenidade, suavidade, tranquilidade, calma, né? Quando você fala numa pessoa mansa, você pensa nessa asa aqui, ó. Até me lembrei de um cântico antigo, que era assim: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. É a mansidão, essa asa, calmo, sereno e tranquilo. Então, só por essa característica, dá para entender que o manso é feliz, ou bem-aventurado, como diz o texto. Por quê? Porque essa asa, ela é uma asa que só pode ter felicidade quem tem mansidão. Ou seja, o feliz, o bem-aventurado é manso. O manso é feliz. Mas quando a gente só vê uma asa dessa ave, e aí às vezes a gente se atrapalha, porque algum pássaro por acaso voa com uma asa só? Não. O pessoal até fala assim: com uma asa você voa em círculos. Eu vou te falar, com uma asa você não sai do lugar. Se você cortar a asa de um pássaro, ele nunca mais vai voar. Não é que vai voar em círculos, ele não voa. Então eu preciso que você entenda que, se você só enxerga a mansidão nesta asa, qual é o risco? O risco é de a gente associar que uma pessoa mansa é uma pessoa frouxa, é uma pessoa fraca, é uma pessoa cheia de medos. Uma pessoa mansa é uma pessoa passiva, ela é incapaz de ter reações, ela vive um pouco assim, anestesiada. Ok, então para a gente não cair nesse risco, eu preciso entender a outra asa. Mansidão é sim essa brandura, mas mansidão é firmeza, é autoridade, é determinação. A mansidão, como a gente a lê e a vê na Bíblia, e o exemplo de Moisés fica claro, porque ao mesmo tempo ele era uma pessoa capaz de enfrentar murmuração de um povo e os próprios irmãos querendo passar o pé dele, e ele ficava calmo, sereno, tranquilo. Mas ao mesmo tempo ele foi levantado com autoridade para tirar o povo das garras da maior potência, porque ele era manso. Muito bem,
Eu estou entendendo um pouquinho que a mansidão, então, ela tem essas duas asas e a gente vai ver isso com mais profundidade. Mansidão é rocha, mas fúria é areia. Eu quero falar o seguinte: é areia pura, é areia movediça, é areia que afunda, é areia que não para nada. Você acha que um relacionamento ele sobrevive a alguém cheio de fúria, cheio de rancor, com atos e com atitudes destemperadas, descontroladas? Uma pessoa que perde a cabeça, uma pessoa que sai das estribeiras. Sabe o que é essa expressão? Sair das estribeiras, né? O cara está cavalgando, põe o pé no estribo e de repente ele perde todo o controle, cai. Uma pessoa assim, movida por um ódio, movida pelas suas entranhas, uma pessoa assim está em areia pura, areia que afunda. E é muito interessante que as Escrituras, elas nos ensinam em vários momentos que a gente pode e até que a gente deve ficar irado. Você sabia disso? Lá em Salmos capítulo 4, versículo 4, o salmista fala assim: vocês podem se irar, mas não pequem. Não pequem. Consultem o seu coração no travesseiro e sosseguem. Olha que coisa legal. O salmista fala assim: olha, irar é alguma coisa que acontece. Você fica indignado sim. Lembra das duas asas da mansidão? Mas não peque. Não seja dominado pela fúria, por um destempero total da sua fala, da sua atitude, da sua agressividade. Não. Sossegue a brandura. Um outro texto lindo do apóstolo Paulo, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, ele fala assim também, a mesma coisa: vocês podem se irar. Ou então na segunda do plural, irai-vos, mas não pequem. Ou seja, tem algum limite aí, tem algum freio aí, algum controle que tem que acontecer na nossa vida, para que a gente não caia nesse abismo que é a fúria. Podem se irar, mas não pequem. E Paulo continua: não deixem com que o sol se ponha sobre a vossa ira. Eu gostei porque lá em Salmos 4,4 ele fala assim, ó: põe a cabeça no travesseiro, consulte seu coração no travesseiro. E aqui Paulo fala assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que a palavra está dizendo? Os sentimentos, as emoções, Deus as fez e Deus as tem, mas isso precisa estar absolutamente debaixo de um domínio, que é um domínio do Espírito Santo, para que a gente não descarrile, para que a gente não se perca, para que a gente não tenha a nossa casa que afunde. Muitas amizades afundaram por causa dos furiosos. Muitos casamentos se arruinaram por causa da fúria. Muitos pais agiram com fúria sobre os seus filhos. Muitos filhos, e a gente vê alguns crimes passionais, você fala: meu Deus, como é que pode? Fúria pura, afundando uma humanidade. Amigos quebrando anos de amizade. Por quê? Porque alguém foi dominado pela fúria. Então a pergunta que não quer calar é: ok, como é que eu consigo mansidão? Qual que é a fonte da mansidão? Eu quero propor aqui para você algumas alternativas. Talvez você esteja pensando: puxa vida, para aquele lá é fácil porque é o jeito dele, ele já tem uma personalidade que ajuda. Eu te pergunto, a personalidade é fonte de uma mansidão? E aí a gente às vezes se surpreende quando alguém ficou furioso e você fala assim: eu não acredito, ele sempre foi tão calmo, ela sempre foi tão controlada, como é que de repente ficou tão violenta? Pois é, porque a personalidade pode até ajudar uma série de fatores, mas ela não é fonte da mansidão.
Uma segunda alternativa que eu quero te propor é a cultura, é o ambiente. Ora, se eu não tenho talvez uma facilidade na minha personalidade, eu posso pensar assim, então eu vou aprender, eu vou conviver com pessoas mais mansas e logo vou absorver como é que é a regra do jogo, qual que é a fórmula, qual que é a receita do bolo. Como é que eu incorporo isso? E eu quero te falar também que a cultura, claro que ajuda, você tem culturas extremamente violentas, né? Quando a gente se lembra na história dos vikings, dos bárbaros e de tantos povos extremamente agressivos, ou mesmo hoje, nos dias de hoje, não precisa ir muito para a história, né? Basta ligar aí os canais, vai ver que a violência está aí solta. Então, se você está no ambiente, isso sem dúvida alguma influencia, mas eu quero te falar que mesmo... Eu lembro desde criança, eu vi uma coisa, não sei se você já ouviu isso. O Brasil é um país pacífico, já viu esse negócio? O Brasil nunca entrou em guerra. O Brasil, queridos. O país que nós moramos, talvez você esteja acompanhando aqui, não seja uma moradora atualmente, ou morador atual do Brasil, mas esse país... ele é um dos países que tem um índice mais elevado de homicídios da história. Nos últimos 10 anos, mais gente morreu de homicídio no Brasil do que as piores guerras da história, aquelas que a gente lê e treme. Quando você lê uma guerra do Afeganistão, quando você lê uma guerra do Vietnã, quando você lê a respeito de alguma outra guerra desse tipo, você fala assim, o Brasil matou mais do que essas guerras e muitas outras. Por quê? Porque não é a cultura que faz um povo ser manso. Qual é a alternativa que eu quero te apresentar? É a terceira alternativa. A terceira e certa. A terceira e rochosa, segura. Jesus é a fonte de mansidão. Vocês notaram alguma diferença? Eu não fui... trasladado não, até quem sabe um dia a gente tem alguma experiência dessa, como a gente lê no livro de Atos, né? Nós tivemos uma queda de energia lá no Espaço Esperança, como esse culto está sendo gravado, né, que não pode ser presencial, então nós tivemos que correr, toda a equipe técnica aqui dando um apoio, super apoio legal, para a gente continuar a nossa meditação. Então vamos lá, nós estávamos perguntando, né, qual é a fonte da mansidão? E nós vimos que não é a personalidade e também não é a cultura. Nós não temos de nascença e também não aprendemos com mais esforço que se possa ter. A fonte de mansidão tem um nome, tem um endereço, chama-se Jesus Cristo. Ele mesmo trouxe para si isso. Então quando ele diz, bem-aventurados os mansos, ele trouxe para nós o caminho de alcançarmos a mansidão, quando ele disse assim, aprendei de mim, lá em Mateus 11:29, porque eu sou manso e humilde de coração. Então nós vamos agora examinar rapidamente 3 experiências que Jesus reflete essa mansidão das 2 asas, essa mansidão que ele quer transportar para a nossa vida, para ser totalmente vivenciada por nós. A primeira experiência, abra lá comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, um texto muito conhecido, de uma experiência tremenda. Jesus, ele é manso diante das tempestades. Nós conhecemos essa história, eu não vou pregar sobre ela, mas eu só quero chamar a tua atenção aqui no seguinte. Lá no versículo 35, nós lemos que Jesus... tinha saído com seus discípulos, despediu-se da multidão, versículo 36, versículo 37. Levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra aquele barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava no meio da tempestade. Os discípulos olham aquela situação e entram em desespero. Eles perdem totalmente a mansidão, a capacidade de ficar sereno, de ficar calmo. Ao contrário, Jesus está dormindo. Mas preste atenção que Jesus está dormindo porque ele tinha uma total confiança no Pai.
Ele não precisava se preocupar, ele sabia que todas as circunstâncias estavam debaixo da regência do Pai, por isso ele dormia. O manso, ele tem sim uma confiança contagiante, assustadora, até para quem está perto. Uma pessoa mansa, no meio de uma profunda tempestade, ele fica sereno. Mas a mansidão de Jesus, ela, para a gente compreender, a gente tem que acabar de ler. Quando ele então é despertado, diz o versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Sabe por quê? Porque a mansidão de Jesus, ela tem a asa da tranquilidade e tem a asa da autoridade. Ao mesmo tempo que ele é tranquilo diante da adversidade, ele teve a autoridade para acalmar as tempestades. E eu te pergunto, qual é a tempestade que você está vivendo hoje? Nós temos sabido cada vez mais de pessoas acometidas pelo Covid. Alguns irmãos nossos estão hospitalizados, outros estão internados na UTI, outras pessoas têm sofrido muito. Qual é a tempestade que você está vivendo hoje? O que Jesus está falando é isso, aprenda de mim. Eu tenho uma mansidão para ministrar o teu coração, eu tenho algo para depositar sobre a sua vida de tal sorte que nada vai roubar a tua tranquilidade. E essa tempestade lá fora não vai entrar aí dentro para você ter a autoridade no meu nome, como se Jesus estivesse falando, ele falou aos seus discípulos, para repreender essa tempestade, sabe? Muitas tempestades lá fora entram aqui dentro, muitas tempestades lá fora invadem o nosso ser. E a porta aberta para a invasão das tempestades é a nossa desconfiança, é o nosso medo, é a nossa intranquilidade, é quando a gente perde a mansidão e a gente vai para um terreno arenoso. Incredulidade é terreno arenoso. Duvidar do Pai, estar incerto da fidelidade dEle, do poder dEle, da presença dEle em todo o tempo nas nossas vidas é terreno arenoso. O que Jesus está ensinando aqui, e é um ensino muito desafiador, eu me coloco exatamente na mesma posição que você, é que nós precisamos aprender, Senhor, eu quero aprender este nível de mansidão diante de qualquer tempestade na minha vida. Nos ensinar, Senhor. Mas eu quero ver uma segunda experiência com você. Vamos examinar uma segunda experiência lá em Mateus. É uma outra natureza, um pouco diferente daquilo que a gente classificaria como mansidão. Versículo 12 de Mateus 21 fala assim: Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. E na sequência, cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, ele os curou, mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus, sim, eu estou ouvindo. Vocês nunca leram, da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Olha que experiência rica. O mesmo Jesus que disse, deixai vir as minhas criancinhas, aquele Jesus que as abraçava, as abençoava, as trazia para perto de si, e elas estavam sempre rodeando Jesus, e está aqui um texto cheio de crianças, gritando, adorando, louvando o Mestre, ele ali interagindo com elas, ele ali com aquele olhar carinhoso, acolhedor com as crianças. Esse mesmo, manso dessa forma, é aquele que repreende os cambistas, os usurpadores, aqueles que estavam fraudando o templo, aqueles que estavam enganando o povo, aqueles mercenários que estavam vivendo às custas da religiosidade e da fé do povo. Ele chega lá e vira a mesa.
Essa é a mansidão que o Senhor quer depositar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, ao mesmo tempo sensíveis aos pequeninos, ao mesmo tempo cheios de indignação com aquilo que é injusto, com aquilo que é enganoso, com a fraude, com a mentira, com as distorções do reino de Deus. É uma brandura com muita firmeza. Você está aqui comigo? Você está entendendo que a mansidão que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas para ser um terreno rochoso para caminhar, envolve essas duas asas, brandura com firmeza. Um terceiro e último exemplo na vida de Jesus, que eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. O profeta, cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem uma revelação do perfil, da personalidade, do caráter, do jeito de ser de Jesus. E aqui é uma visão de Jesus diante da cruz. Então nós vimos uma mansidão diante das tempestades, uma mansidão diante dos cambistas e das crianças naquela cena misturada, e agora uma mansidão, e a maior de todas, onde Jesus reflete um caráter dos céus, um caráter manso diante da cruz. E Isaías tem a seguinte revelação: ele foi oprimido e humilhado, versículo 7, de Isaías 53, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. De um lado, a serenidade. Ele estava mudo, porque ele estava convicto do seu propósito, da sua missão, do seu caminho, do seu sacrifício. Sereno. Mas de outro lado, absolutamente resoluto. Nada o tirava daquele caminho. Nada o tirava daquela trilha. Havia no seu ser, como um todo, um senso absoluto de propósito na história, na sua vida, e ele tinha que cumprir aquilo. Por isso ele foi manso, como um cordeiro mudo diante dos seus acusadores, diante daqueles que o ultrajavam, diante daqueles que o matavam. Ele foi quieto, ele foi sereno, ele foi em silêncio. A mansidão de alguém que cumpre totalmente o seu propósito, sereno e determinado e resoluto, sabe? E aqui me provoca muito, porque eu consigo compreender que nós perdemos mansidão quando nós perdemos propósito, quando nós perdemos missão, quando nós estamos vivendo nessa terra sem nenhuma diferença para a geração que estamos aqui tocando e convivendo. O Senhor, Ele só pode derramar mansidão quando Ele derrama junto sobre as nossas vidas propósito. Qual é o propósito da tua vida? E se você não estiver cumprindo determinadamente, resolutamente, mansamente, mesmo diante daqueles que querem te desviar, você nunca terá mansidão. A mansidão, então, ela também é terreno sólido, quando a gente está fincado na missão e no propósito que o Senhor nos trouxe à existência nesses dias que estamos vivendo, sabe? Nós estamos vendo muita gente em desespero. Talvez você esteja aí cercado de amigos e de familiares, pessoas sofrendo, pessoas angustiadas. Essa hora, este é o momento de você se posicionar, intercedendo, trazendo palavras de vida, de esperança, estando ali presente, às vezes oferecendo o seu ombro, chorando junto, tendo ali um cumprimento de um tempo que nós estamos vivendo, trazendo o reino de Deus à terra, vivendo e vivenciando de uma maneira diferente o Evangelho. A mansidão, ela vai se estabelecendo nas nossas vidas, à medida que a gente percebe com todo o nosso ser, qual é o propósito de Deus para nós, qual é a missão. E sabe, o coração de Deus tem uma missão
para as nossas vidas. A missão é ser e fazer discípulo de Cristo. Não tem outra. Você pode falar o que você quiser, mas se você não estiver sendo um discípulo e não estiver fazendo discípulos, você, eu, não estaremos alinhados com a missão, e aí a gente se perde num terreno arenoso, que nos leva aos descompassos, às angústias que invadem e à mansidão que ela não se instala. O Senhor quer instalar a mansidão definitivamente nas nossas vidas, derramando o seu coração. Esse texto que lemos, ele traz promessas tremendas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu vejo aqui duas dimensões da promessa. A promessa presente, ou seja, à medida que a mansidão ela se instala, essa mansidão de Cristo, que é Cristo vivendo em nós, a gente vivendo totalmente interligado com Ele, seja diante da tempestade, seja diante das situações da vida que tem injustiças ou que tem situações que a gente precisa ser sensível, seja diante da nossa missão. À medida que a gente vive isso, a gente é feliz, porque essa mansidão se instala. Então, bem-aventurado é uma promessa para hoje. Você pode sim viver uma vida bem-aventurada quando essa mansidão chega, fica e não sai de jeito nenhum. Nós estamos agora há pouquinho ali no espaço, e eu estava ali, você viu agora há pouco, no meio da pregação, e de repente cai toda a energia. E ali a gente começou a conversar entre nós e falamos assim: pessoal, não é para ficar furioso, não é para perder a mansidão, vamos encontrar um caminho, vamos ser resolutos, nós temos uma missão a cumprir, nós temos uma palavra a entregar, nós temos um culto para encerrar na presença do Senhor como coletividade, e estamos aqui. Mas esses improvisos da vida, a gente vai sendo roubado da nossa alegria, sabe? O Senhor trouxe uma promessa, a promessa de viver todos os dias nesta terra, hoje, de uma maneira bem-aventurada. Bem-aventurados os mansos, promessa para hoje. Mas tem uma promessa para o futuro, não acaba aqui, tem muito mais. A palavra do Senhor fala assim: herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, uma promessa para todo sempre, para toda a eternidade. Esse coração de Jesus que Ele está colocando em nós, cada vez mais, é o coração que vai herdar toda a criação. Você quer isso? Talvez você tenha ficado muito furioso e hoje seja um tempo para se arrepender. Talvez você seja um pouco distante de como é que eu posso ser manso. Mas eu vim trazer essa palavra de esperança. Jesus quer ministrar os nossos corações com a mansidão como Ele a tem. Então eu quero te convidar agora para orarmos juntos. Feche os seus olhos aí. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, maravilhados com o Teu coração, com o Teu caráter. Nós vimos aqui só 3 histórias, mas todo o período que o Senhor se moveu, o Senhor refletiu a mansidão. Naquele momento, quando houve uma decisão de deixar o Teu trono da glória, o Senhor abriu mão da Tua glória para vir. Um coração manso, um coração humilde, um coração que se submete, um coração que enfrenta, um coração resoluto, um coração que vai ao extremo do Teu amor para nos resgatar. E assim, Senhor, para todo sempre, o Senhor quer nos conduzir para termos esse coração. Então, Pai, nós nos rendemos a Ti neste momento. Pedimos: venha mesmo, Senhor, venha mesmo e transforme o nosso ser de dentro para fora. Ó Pai, não na nossa personalidade, nem no meio que vivemos, nós queremos a Tua vida se instalando por completo em nós. Venha governar os nossos pensamentos, as nossas emoções, venha governar todos os nossos olhares, tudo aquilo que se move em nós e para onde nos movemos. Nós queremos ser regidos pela Tua mansidão, que nos faz dessa maneira serenos, mas ao mesmo tempo resolutos, ó Pai, com brandura, mas também, Senhor, com muita determinação, com muita firmeza. Ó Pai, faça do Teu povo o povo manso, o povo mais manso da terra.
Assim, Pai, nós oramos e nos entregamos a Ti, Pai. Eu também quero aproveitar e interceder pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, interceder por aqueles que estão enfrentando, Pai, lutas na área financeira, em função dessa economia tão difícil, interceder por aqueles que têm vivido angústias por um tempo tão prolongadamente isolados, interceder pelas crianças, interceder pelos nossos velhos. Ó Pai, venha mesmo visitar o Teu povo com um consolo, com um conforto, com um fortalecimento, com uma alegria que só pode vir do Teu coração. Assim supra as necessidades. Se houver entre nós algum necessitado, Pai, faça-nos mover como igreja, como Teu povo, para nos ajudarmos mutuamente. Ó Pai, conduza-nos nessa trilha das orações, do tempo na Tua presença. Ó Pai, desperte mais pessoas para estarem orando conosco nesta campanha, na rocha, Senhor. Mas não por causa da campanha, mas por uma mudança de estilo de vida. Nós queremos, Pai, viver na Tua presença e diante da Tua face com profunda intensidade. Assim, guarda o Teu povo em todo o tempo. E nós sempre tomaremos o cuidado de dar somente ao Senhor a honra devida ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.